Quais são as 3 armas? Primeira, oração. Segundo, Espírito Santo. Terceira, a palavra de Deus. Quem vai para a guerra, dobrando o joelho, cheio do Espírito e seguindo a palavra, a sua vitória é certa. Não há como você perder uma guerra se Deus está contigo, se você está cheio do Espírito e se você aplica a palavra. A vitória pertence a quem sabe usar essas 3 armas. Mal acabavam de rezar, de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos e eles ficaram cheios do Espírito e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Primeira arma, o poder da oração. Qual é a primeira arma? A oração alcança o impossível e faz o milagre acontecer. Repita: eu creio. Toma posse disso. Eu posso ser verdadeiro? Posso falar um negócio rasgado? Tem muito cristão católico e gente que vai à missa, que tem que tomar vergonha aqui, e tomar posse do poder da oração. Tem gente que vive como um mendigo, sentado num baú de moedas de ouro. A pessoa não ora. E porque ela não ora, ela é fraca. E porque ela é fraca, ela é triste. E porque você é triste, você se torna carente. E pessoa carente é joguete na mão de quem não presta. A oração nos fortalece. Quem não reza é fraco. Saco vazio. Quem não reza também não para. Encha-se de Deus. Cito para você 4 exemplos. Daniel orou e Deus fechou a boca do leão. Daniel capítulo 6. Paulo e Silas oraram, as correntes caíram e a grade se abriu. Atos 16. O profeta Elias orou e caiu fogo do céu. 1 Reis 18. Josué orou e o sol parou. Josué capítulo 10. E temos tantos outros feitos miraculosos de pessoas que... Gente, quando a gente reza, tem que tremer. Se você reza oração com água com açúcar, isso é oração calmante, não está calmando nada. Tem gente que reza e você não tem uma vida vitoriosa. Porque a oração que Deus agrada é a oração que... está escrito na palavra. Eles, quando oraram, o lugar que estavam... O que é tremer? É desinstalar você do comodismo que você está. Fazendo tudo do mesmo jeito. Reclamando. A minha vida está ruim. Tem gente com um disco quebrado. Meu casamento está ruim. Está tudo ruim. Eu não alcanço vitória. O meu marido que bebe. Meu marido que... Meu filho, para de olhar para os outros e passe a olhar para Deus. Todos aqueles que venceram na Bíblia têm uma expressão: eles olharam para o alto. O evangelho que nós escutamos, Jesus ergueu os olhos. Tem gente que abaixa os olhos. Tem gente que só olha. Não. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. A gente olha para onde está o coração. A gente olha para aquilo que tem valor para nós. Se o seu coração está no alto, a nossa tendência é rezar mais. Que a gente olha. Você sabe por que as catedrais europeias são tão altas e tem torres altíssimas? Que naquela época a mentalidade era que a igreja tinha que levar as pessoas a ver que elas eram pequenas na presença de Deus. Então a igreja tinha que ser muito grande. Para que você fale: não, mas como que eu sou pequeno? Catedrais na Europa são gigantes. E muitas têm fora torres, que são altas. E a torre simboliza isso aqui, e por isso que a igreja tem torre. É um dedo que aponta. Então quando você chega perto da igreja e olha para a torre está te apontando. Se você está achando que eu sou grande, tem alguém lá em cima muito maior. É isso que simboliza a catedral. Essas torres que nós temos. É você olhar. Oração. Mateus 6,6. Quando orares,
entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai que está em segredo. E o teu pai que vê o oculto te recompensará. Vou fazer uma pergunta apenas. Qual foi a última vez que você fechou a porta do seu quarto, se colocou na presença de Deus e sentiu a sua presença? Não precisa responder para mim, é para você isso aí. Quem faz muito, sabe o bem que faz. Quem não faz, não sabe o que está perdendo. Ou melhor, não sabe o que está deixando de ganhar. Quem não reza, não perde nada, mas deixa de ganhar muito. Mateus 7, 7, 8. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, que busca encontra, quem bate, abrir-se-lhe-á. A oração é certeza de resposta. Oração não é monólogo. Tem como você ter amizade com alguém que só fala? Não, tem gente que só fala. Então você fala assim, um minutinho, filho, peraí, um minutinho. Agora, vamos dialogar. Se você só fala, isso não é diálogo, isso é monólogo. Oração não é monólogo. Oração não é solilóquio. O que é solilóquio? Você conversar sozinho. Tem gente que conversa sozinho. Não, esqueci. Um dia eu achei que tinha alguém em tal lugar. Cheguei e falei, quem está com você? Não, eu converso sozinho. Tudo bem. Então isso não é conversa, isso é solilóquio. É um diálogo sozinho. Conversa com Deus não é monólogo. Conversa com Deus não é solilóquio. Conversa com Deus é diálogo. Eu falo e Deus me ouve. Eu escuto para que Deus me fale. E eu vou dar um cutucão bom agora. Vou. Oração se divide em 3 tempos. Um tempo é para você. 2 tempos é para Deus. O seu momento de ouvir a Deus tem que ser o dobro daquele tanto que você fala a Deus. Difícil? Tem que treinar. Tem que esperar. Tem que ouvir. Gente, não tem nada melhor. Isso é treino. Isso é treino. Não tem nada melhor que você ir abrir do coração ao Espírito Santo e você perguntar a Deus e Deus te responder, ou por alguém, ou por uma palavra. É oração. Quem não reza não ouve a Deus. A Bíblia fechada é um livro. A Bíblia aberta é a boca de Deus. Vamos falar disso daqui a pouco. Mateus 21, 22. Tudo quando pedirdes em oração, crendo, recebereis. Mateus 21, 22. Quando você acredita e você pede, é porque você acredita que pode receber. Você sabe que a psicologia já provou que a criança, quando vai até a mamãe, ela tem certeza de que a resposta da mamãe é sim? Não estou falando de adolescente e jovem, estou falando de criança, que ela tem inocência. É aquela criança que olha para a mamãe e sabe que a mamãe dará porque ama. Por isso ela pede. Se ela tivesse dúvida que não ganharia, ela não pediria. Por que tem gente que não reza? Porque não é criança como Jesus pediu. Sede como crianças. E tem gente que não reza porque duvida que pode não receber. E a dúvida é inimiga da fé. E uma prece duvidosa é uma graça esquecida. Então, se você não reza, examine o seu inconsciente. Por que eu não rezo? Por que eu não tenho essa alegria de pedir ao Pai aquilo que eu tenho certeza que Ele pode me dar? Filipenses 4, versículo 6. Não andem ansiosos por nada. O que é isso? Espera aí que eu estou tendo uma crise de ansiedade. Eu sou assim mesmo. Aí passa. Eu fico, que está ansioso? Aí meu filho, a Bíblia diz, não ande ansiosos. Não, porque tem gente que é demais. Não ande ansiosos, mas em tudo, pela oração, pela súplica, pela ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Quem reza não é ansioso. A oração é o antídoto da ansiedade.
Porque quando eu coloco o meu problema na mão de alguém que eu confio, ele acalma o meu coração. Tem hora que eu não sei o que eu faço, porque é tanto pepino, vocês não imaginam o pipinorum maium, pepino grande, que é claro que a pessoa não sabe, mas que envolve a vida de um padre nos bastidores. Toda hora, pá, pá. Ah, meu filho, quando é pepininho, eu descasco. Quando é pepinaço, eu meto uma bicuda e mando subir. O senhor que resolve isso aí. Não fico ansioso. Eu apresento a Deus em oração, suplicação de graças, porque eu tenho certeza que a prece que sobe é graça que desce. A prece... Por que tem muita graça que não desce? Porque está faltando prece que sobe. Você tem que rezar. Repita essa frase e guarda. A oração de quem tem fé é a fraqueza do coração de Deus. Igual aquele homem que está saindo do restaurante com um x-tudo. Tudo maium. Ele não deu nem a primeira mordida. Quando ele abre a boca assim, não está também, pode abrir a boca que não cabe, né? Mas tem uma criança pequenininha olhando. Tio. Aí vai. Aí o coração treme. Toma um sanduíche, menino. Obrigado, tio. Como que você nega uma coisa a uma criança pequena olhando para você com uma lagriminha pendurada aqui? Como que Deus olhando para você e vendo a sua oração de confiança, o coração de Deus não amolece? É claro que Deus quer nos ver pessoas felizes, tendo a idade que você tem. Deus não olha a tua idade, Deus olha o teu coração. E todos nós temos um bom coração. Tem até aquela historinha, né? Da mãe que parecia com Deus e da mãe que não parecia com Deus. A criança estava rezando no quarto. Aí tem a mãe paciente e a mãe impaciente. A mãe impaciente chega no quarto, coloca a orelha, escuta a criança. A B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, G, Z. E deitou. A mãe: filha, o que você está fazendo? A minha oração. Que oração é essa, filha? Você está soletrando o alfabeto. É porque eu não sei rezar. Eu combinei com Deus. Eu mando as letrinhas e o senhor forma a oração. E vai me dizer que Deus não aceitou. Essa é a mãe que tem paciência. A mãe que acolhe. Agora tem a mãe que não tem paciência. A, B, C, D. O que é isso? Tu é ridículo, hein? Tá brincando? Tá! Vai deitar? Tinha que você aprender a rezar, você reza. Ai, mãe, é porque eu não sei rezar. Ai, eu estou mandando letrinha. Tá, manda letrinha. Cada letrinha que você mandou é a letrinha que sobe e um tapa que desce. Aqui não tem Padre Cristo com graça que desce. Aqui é tapa que desce. Ai, mãe, vai dormir com ele. Meu irmão, você acha que Deus, olhando a sua prece, ele vai te dar um catiripapo? Deus é a primeira mãe. É aquele que acolhe. Vamos passar para o segundo. Qual é a primeira arma? Oração. Fala para quem está do seu lado. Rezar faz bem, viu? Fala aí. Rezar faz bem, viu? Amém? Segunda arma. O Espírito Santo. Qual é a segunda? Deixa eu voltar no versículo. Tendo eles orado, primeira arma, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do... O Espírito Santo renova a nossa vida. O Espírito Santo é santificador, ele é fogo, ele é água, ele é óleo, ele é vento, são os símbolos dele. Fogo que purifica, que aquece, né?
água que lava, que sacia, que purifica, né? Que refresca. Ele é vento. Recebeu o Espírito Santo. Deus moldou Adão, soprou sobre ele a vida, é o sopro, né? E o Espírito Santo é óleo, ungiu o sacerdote, ungiu. Mas o que me toca muito no Espírito Santo e que eu sinto na minha vida é que ele nos renova. Eu não sei se você já passou por essa experiência. Eu já passei por essa experiência e passo muito. Você já está um pouco cansado, não dorme bem, né? De vez em quando acontece. Você acorda correndo, toma um café rápido, a sua vida está corrida. Aí à tarde, você ainda anima a fazer uma caminhadinha leve de 40 minutos, uma corrida de meia hora. Cansado. Aí arruma o personal, aí você fala, ai, e agora? Eu tenho a missa da família para celebrar. Aí você vai e entra debaixo do chuveiro. Me fale, o banho é milagroso. Quando você toma banho, você sai do banheiro, só tem uma palavra, renovado. Quantas pessoas já não passaram por isso? Eu não vou sair não, eu estou morto. Você toma banho, passa aqui que hora? Já não aconteceu isso? O banho ele é renovador. Isto para mim é o que me difere na minha relação pessoal com o Espírito Santo. Cada um tem a sua. Eu sinto que o Espírito Santo me renova. Você pegar uma Semana Santa e ir na sexta-feira ao domingo da ressurreição, com celebrações grandiosas todo dia, e a cada dia você está renovado, se não for o Espírito, você me diga o que é. Você pegar um cerco de Jericó, começa na segunda e vai até no domingo, oração forte a semana toda, sem fazer o que eu faço de dia. E cada dia você está novo. Se não for o Espírito Santo, você me diga como que é. Começar um sábado, reunião 3, reunião 4h30, casamento 6, missa 7h30, missa 7 no domingo, missa 9, batizado 10h30, às vezes compromisso 3, paz reunião 5 e celebrar domingo à noite 7h30 como se fosse a primeira. Se não é o Espírito Santo, você me diz o que é. Ele tem poder de nos renovar. Ele renova a nossa família, ele renova a nossa fé, ele renova o nosso amor, ele renova o namoro, ele renova o casamento. O que estiver velho na sua vida, está faltando o Espírito Santo. Ele renova todas as coisas. Reze comigo. Vinde, Espírito Santo. Enchei. Acendei. E tudo será criado. Renovareis a face da terra. Renovareis a face, a minha face. Às vezes não é a face da terra que precisa ser renovada. Às vezes é a minha face que precisa ser renovado. Romanos 14:17. O reino de Deus não é nem comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Mateus 10:19-20. Quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizê-lo. Naquela hora será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai falará através de vocês. Isso é coragem. Eu não preciso ficar com medo de alguém cobrar alguma coisa ou me pedir razões da minha fé. Nesse momento o Espírito, ai padre, descobri que meu marido está me traindo. Eu não sei como que eu converso com ele. Não sabe aí. Não sabe. Você não reza, não clama o Espírito Santo, não sabe, está perdida. E se rezasse e clamasse, não tinha nenhum problema. E se ele rezasse e clamasse, não tinha nenhum problema. Ah, padre, do meu filho eu descobri isso. Eu não sei nem como que eu converso. Não sabe. Se rezasse e clamasse o Espírito, saberia. Se rezasse e clamasse ele, não teria nem a conversa, pois não existiria o... É necessário, meu irmão, você viu uma situação difícil, como que eu vou conversar com ele? Como que eu vou conversar com ela? Clame
o Espírito Santo. Espírito Santo, passa na frente. Eu não sei o que eu vou dizer nessa conversa. Eu não sei o que eu vou dizer para minha mulher, para o meu marido, para o meu filho, para o meu amigo, nessa situação. Mas eu quero que Mateus 10 se cumpra na minha vida. Naquele momento, não sou eu quem vou falar. Eu peço que o Espírito Santo fale através de mim. Reze a oração do Espírito Santo, vá para a conversa e depois você me conta. Já aconteceu caso aqui na secretaria que todo mundo achou que o pau ia quebrar, porque era coisa grave. Antes da reunião, Espírito Santo, tal, resolve-se na paz, resolve-se na bênção. Oração, Espírito Santo, arma de batalha. João 3, 5, 7. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. E o Salmo 51, 11. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Maravilhoso. Primeira arma. Segunda. Terceira. A palavra de Deus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Repita comigo e toma posse disso. Para tudo na sua vida, ninguém dá o que não tem. Você quer dar Deus para os outros? Encha-se de Deus. Você quer dar amor para os outros? Encha-se de amor. Você quer ter paciência com os outros? Tenha paciência primeiro com você. Ninguém dá para os outros o que não tem. Se você não ora, se você não se enche do Espírito, se você não tem a palavra de Deus, como que você vai levar pessoas a ter a experiência de Deus? E olha para cá. E em questão de fé, ou é, ou não é. A pessoa que fala das coisas de Deus, se ela não tem convicção do que fala, e se ela não vive aquilo que prega, aqui aparece a palavra mentira piscando. Você não leva as pessoas no lábio com discurso religioso. Ou você tem experiência, ou são palavras jogadas ao vento. Assim é na nossa casa. Assim são nas nossas amizades. Quando você diz algo com a boca, mas o teu olho diz outra, e o teu coração contesta, a mentira está. É a palavra de Deus que nós precisamos ter experiência. Salmo 119, versículo 105. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Vamos repetir? Tua palavra. Será que é para todos nós? Será que a nossa segurança, a nossa luz e a nossa força é a palavra de Deus? Eu já falei que Bíblia limpa para mim não serve. Bíblia para mim é livro de oração, é carta de amor, é livro de estudo, é padrão de moral, é palavra de Deus. Bíblia tem que ser riscada, rabiscada, anotada, colorida, grifada e marcada. É o seu livro da vida. Eu não tenho facilidade de guardar livro, capítulo e versículo. Vocês podem notar que toda pregação eu tenho um roteiro que eu sigo. Eu olho para o roteiro e faço a citação. Eu não consigo, eu amo a deficiência. Cada um guarda umas coisas. Eu guardo muito conceito. Número não é comigo. Mas na minha Bíblia, abro parênteses, nas minhas Bíblias, que são várias, se você falar, padre, onde que está tal coisa na Bíblia? Eu não vou saber de falar de cor, a não ser aqueles centrais. Está em Josué, capítulo tal, versículo. Eu não consigo isso. Está em... Onde está tal coisa? Um minutinho só. Na minha cabeça eu sei aonde está o livro, eu sei, e eu sei mais ou menos qual lado da página e qual é a cor ou desenho que tem. Porque o meu é assim que eu trabalho. Para onde está tal versículo? Um minutinho só.
Eu não sei o capítulo e versículo, mas olhando na minha Bíblia, pelas cores que ela tem, pelas minhas anotações, em menos de 1 minuto eu te acho qualquer versículo que você pede. Porque o meu livro de estudo é o livro da minha vida. E a Bíblia deve ser o livro da sua vida. Você tem, toda missa eu faço isso. Eu sei que a maioria entra de cá e escuta de cá. Mas como padre eu tenho que falar isso e pregar isso. Toda missa eu falo, quem vem domingo à noite, leva o folheto para sua casa, leia de novo e grife na sua Bíblia o que você achou importante. Porque você vai grifando hoje uma palavrinha, amanhã uma expressão, daqui a pouco tempo a sua Bíblia está toda marcada. E no momento da solidão, no momento da dor, quando ninguém puder te ajudar e quando ninguém tiver palavras para você, porque há situações que nós não temos palavra. Eu vou muitas situações que eu sento, abraço e rezo. Eu não tenho palavra. Mas aqui tem palavra para todas as situações. Muitas vezes as pessoas me dizem, padre, eu não sei o que dizer. É nessa hora que a Bíblia entra em ação. Ela sempre tem algo a dizer. Jesus respondeu para o diabo, isso está em Lucas 4:4, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Segundo Timóteo 3,16, toda escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, repreender, corrigir e formar na justiça. Se eu quero ser uma pessoa vitoriosa, eu tenho que conhecer a palavra de Deus. Vou encerrar, põe uma cadeira para mim aqui, um banquinho do acólito mesmo, põe um banquinho para mim aqui. Pois a palavra, Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva, para trás um pouquinho, aí, e eficaz. É mais afiada que uma espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Não há nada melhor que você ter isso aqui na sua casa. Ó. Não é mesa não, o negócio não é mesa não. Como que chama isso aqui? Tem coisa melhor do que colo. Aqui para nós. Tem coisa melhor do que colo de mãe? Colo é carinho. A criança cai, coloca onde? No colo. Se você gosta de alguém muito especial, colo. Quando nós temos retiro inaciano, não coloca a Bíblia na mesa. A Bíblia se coloca no... Por que no colo? Porque o colo a gente coloca coisa importante, que a gente ama, é coisa que é nossa. Você não vai pedir para você estar no seu colo que você não conhece. E se alguém pedir para você estar no colo, corre que é tarado. Corre! O colo é intimidade. Então se você quer rezar com a palavra, primeira coisa, use o colo. O colo é muito especial, é o lugar do carinho. Lá no seu quarto, senta na sua cama gostosa, e abra a palavra no colo. No colo. Antes de ler a palavra, peça ao Espírito Santo que ilumine aqui, porque foi Ele que escreveu o que está aqui. Ah, padre, eu leio a Bíblia, mas eu não entendo nada. Quem não entende a Bíblia, não entende a própria vida. Porque a Bíblia é a vida de um povo que foi transformado em livro. E esse livro hoje deve ser transformado em vida. Antes de ler a Bíblia, sempre. Ah, mas esse texto aqui eu já li 500 vezes. Ninguém te perguntou. É para você pegar a Bíblia. Estou xingando não, estou brincando. Coloca a Bíblia no coração. Meu Deus, eu quero ler a tua palavra. Que esse texto que eu vou ler agora seja a minha primeira vez. Seja a minha única vez. Porque pode ser a última vez. E leia como se você nunca tivesse lido. No colo. Ninando a palavra. No colo. Colo é intimidade. É você. É a palavra e você. Você lê a palavra. Olha para você ver. Abri aqui em Abdias. Vamos supor que é minha oração da noite. Vocês viram que eu abri
Vou ler aqui, olha o que saiu para mim, para nós, né? Mas vou ler para mim. Olha, se fosse a minha oração da noite. Eis que te faço pequeno entre as nações. Ainda que tivesses colocado o teu ninho tão alto como a águia, ou tivesse posto entre os astros, eu te precipitaria dali. Pois a tua confiança não está nas alturas, mas a tua confiança está em mim. A oração da noite. Não adianta estar muito alto, se eu não tenho Deus, porque eu vou cair do alto. A minha confiança não está em estar lá em cima, mas está nas mãos de Deus. Aí você reza isso. Por que saiu essa palavra para mim? O que a minha vida eu tenho feito, que parece que eu estou uma pessoa orgulhosa. Aí você reza com a palavra. Grifa, se isso te tocou. Põe uma cor, uma setinha, uma estrelinha. Aí você pode fechar. Eu não vou lembrar aonde que eu abri a Bíblia mais. E abrir no mesmo lugar é meio complicado. Mas eu lembro claramente que foi na página da minha direita. E eu grifei de vermelho e tem uma setinha verde. Eu passando as páginas, eu acho aquilo que eu quero falar para alguém, mas que eu não sei o versículo de cor. Mas é preciso exercer o colo. Coloca no teu colo a Bíblia toda noite e leia um versículo. Hoje em dia tem muito no celular aquele programinha do Evangelho do Dia. Ou tem agendas que traz o Evangelho do Dia. Pelo menos o Evangelho do Dia você leia. Ah, Pati, mas eu leio e não entendo. Pode falar isso comigo, não cola mais. Isso já não cola mais a ó. Porque tem livros que já trazem explicação. Toda a Bíblia, ela tem rodapé. Olha os rodapés da Bíblia. Tem rodapé. Olha o tamanho do rodapé da Bíblia. Pode fechar aqui. Fecha, meu filho. Tá trabalho para mostrar. Aqui. Olha aqui o tamanho do rodapé desta Bíblia. Essas letras maiores é o texto. Olha a explicação aqui embaixo. E você vai me dizer que não lê Bíblia, que você não entende? Está a explicação aqui. Um dos livros que você pode ler, 150 dias de oração. Os Salmos. Cada dia um salmo diferente. Quem ouve o programa Alegrai-vos do Senhor, eu leio o Evangelho do Dia. Padre Reginaldo Manzotti, ele lê o Salmo, a Salmodia. Então ouve um padre, ouça outro, vê um programinha na Canção Nova, TV Aparecida, século 21, lê uma leitura edificante. Você vai crescendo na fé. Aquela pessoa que reza, que clama o Espírito e que tem a Bíblia no colo, ela tem as armas da vitória. Eu nunca ouvi dizer que no passado, no presente ou no futuro existirá alguém que fosse homem ou mulher de oração, que fosse pleno do poder do Espírito e conhecesse e vivesse a palavra de Deus e foi uma pessoa triste, infeliz e não realizada. Coloque na sua vida a partir de hoje essas 3 armas. Aprenda a manuseá-las. Reze sempre. Clame o Espírito sempre. Leia a palavra sempre. A vitória é de quem ora, de quem clama e de quem vive. E se você faz isso e a vitória ainda não veio, é apenas questão de tempo. Porque tudo posso. E espero que no final da sua vida você possa dizer, segundo Timóteo 4:7, combati o bom combate, completei a minha carreira, guardei a fé. Vamos fechar os nossos olhos, vamos fazer uma prece. Deus eterno e todo-poderoso, nós os louvamos, exaltamos e bendizemos por esta pregação. Muito obrigado, meu Pai, porque Tu és um Deus fiel, um Deus que exalta aqueles que se humilham perante a Tua poderosa mão. O Teu olhar
se encontra sobre os justos. Ajuda-me, Senhor, a ter uma vida baseada na oração. Ajuda-me a descobrir dentro de mim o Espírito Santo, porque o meu corpo é templo do Espírito. E que eu tenha gosto, que eu tenha fome pela tua palavra, que é palavra de Deus. Desperta dentro de mim, Senhor, uma fé que me leve todos os dias à oração, que seja 5 minutos, mas que eu pare para estar na tua presença. Como Deus tem saudade de muitas pessoas aqui, que quando eram crianças de mãozinhas postas, rezavam a Ave Maria, o Pai Nosso, e hoje, depois de crescidas, tem tempo para tantas coisas, mas não tem tempo para oração. E quantas pessoas são tristes, porque estão buscando na terra aquilo que só se acha no céu. O Espírito Santo, Ele é o renovador, o santificador. É Ele quem nos renova, é Ele quem nos santifica. Que o nosso coração seja banhado do poder de Deus. A nossa oração e o Espírito que clama Abba em nós, que é Deus, que é Pai, nos leva a amar a sua palavra. Que possamos redescobrir a beleza e a importância de se colocar a palavra no colo. Quem é mamãe e papai sabe a importância do colo, que é acolher, abraçar, acariciar. Colocar a palavra de Deus no colo, abrir a palavra e ler a carta de amor que Deus escreveu para cada um de nós. Ajuda-me, Senhor, a conservar uma vida que ora, uma vida que clama o Espírito e se deixa mover por Ele, e uma vida que reserve tempo para ler a Tua palavra. Que aconteça na minha vida, que aconteça na minha família, o que aconteceu no versículo 31 do capítulo 4 do livro dos Atos. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Você está sofrendo? Use as 3 armas para a vitória: o poder sobrenatural da oração, a unção do Espírito Santo em nossas vidas e a palavra de Deus. Que possamos viver assim, para que a bênção de Deus possa encontrar no nosso coração um lugar para crescer, para frutificar e santificar. Ao Senhor Jesus toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E você que participou desta pregação, aí na sua casa, com a sua família, com seus amigos, você que nos acompanha na internet, toda semana, espalhado por esse Brasil afora, que Deus abençoe você.
e coloque essas 3 práticas, tome posse dessas 3 armas na sua vida: a oração, o Espírito Santo e a palavra de Deus. E acredite, a vitória na sua vida é apenas uma questão de tempo. Nós, aqui no santuário, tomamos posse desta pregação, aplaudindo a Jesus. É bonito. Muito bem, meus irmãos e irmãs, estamos celebrando com vários títulos, vários nomes, uma data especial a Nossa Senhora. E queremos, na missa de hoje, também uma pregação, mas mais do que isso, um estudo de um dos temas daquilo que se chama de Mariologia. É um estudo de Nossa Senhora, para sabermos o lugar exato de Maria. Você vai ouvir muita coisa, mas você não tem como guardar tudo isso na sua cabeça. Por isso é bom você depois assistir esta pregação, ou no DVD, ou no CD, ou no YouTube, com a sua Bíblia, para você ir marcando, grifando e fazendo aí a que eu chamo de costura bíblica, porque um versículo fora do contexto, um texto fora do contexto, ele se torna pretexto para confundir os outros. Então muitas vezes as pessoas decoram um versículo ou outro solto, ficam vomitando o versículo como se fossem doutores em Sagrada Escritura, mas as pessoas não sabem fazer esta ligação dos versículos. A Bíblia, meus caros, para você entender o que um texto está dizendo, você precisa descobrir o fio de ouro, chamado fio áureo. É aquilo que vai conduzir todo o escrito. Porque uma cena fora do contexto, ela dá uma confusão danada. Dá uma confusão danada. Fui almoçar tempos atrás aí na casa de um casal amigo, e no meio das fotos da família, uma foto do marido, não é? Do lado dele a esposa e uma menina, uma mocinha de biquíni pendurada no pescoço do rapaz, ela molhada, parece que estava no mar, né? Tinha areia, ele segurando ela sorrindo, e a mulher, a esposa dele na foto, olhando. Se fosse interpretar a foto, nós poderíamos pegar esta foto e interpretar de várias maneiras. Eu falei para você quem é o marido, quem é a esposa, mas ninguém aqui sabe quem é essa mocinha. Um poderia dizer, é uma piriguete, pulou no pescoço do cara. Um poderia dizer, olha, a filha dele, a gente não sabe. Poderia ser a irmã mais nova, poderia ser a irmã da esposa, que era sobrinha, talvez afilhada dele de alguma coisa. O contexto da foto é que ele é dono de uma empresa, e há um projeto em grandes capitais, em São Paulo, onde crianças de abrigo são adotadas.
E o cara paga uma mensalidade por mês para que ela possa estudar, e ele garante que ela vai chegar até o 2º grau. Então ali tem alimentação na escola, talvez curso integral, e ela tem todo o material pago por esta pessoa, sem saber quem é, Só que uma amiga dele trabalha na secretaria e conhece quem era o doador para aquela menina. E eles, um dia de feriado na praia, ela conta para a menina que aquele homem com a esposa dele foi o grande benfeitor que a fez estudar da 5ª série ao 3º ano do 2º grau, com todas as despesas pagas. Aquela moça não aguentou de alegria, saiu correndo e pulou no pescoço do cara, agradecendo o que ele tinha feito para a vida dela. E a esposa feliz pensava: todo mundo queria ter um marido assim. Ele é mais apegado às pessoas do que ao dinheiro. Ajudou essa como ajudou a tantos. A foto, depois que eu conto, ela fica mais bonita de se ver. Você olha a foto, que homem espetacular, que homem generoso. Mas se você não conhece o contexto, a louca da sua mente vai ficar vagueando e interpretando a Deus dará. Os mais piedosos interpretarão de um jeito, mas pensarão de outro. Os que não têm papo na língua já falando o que está pensando mesmo. Mas quando eu conto o contexto, você entende o texto. Aí a foto não vira pretexto para separar o casal, porque tanto o marido como a esposa sabem o que se passou naquela situação. Meus irmãos, Bíblia é a mesma coisa. Bíblia não é fácil. Bíblia não é uma leitura superficial. É um livro escrito durante séculos por profetas, discípulos, apóstolos, claro, na inspiração do Espírito, mas que você precisa ler atrás das linhas o contexto da época, o que se pensava, por que usou aquela palavra e não essa. E os grandes estudiosos bíblicos jamais estudam a Bíblia na língua vernácula da tradução. Nós falamos português, então a nossa Bíblia ela é em português. Você compra uma Bíblia nos Estados Unidos, ela é em inglês. Você compra uma Bíblia na Itália, ela está escrita em italiano. Você compra uma Bíblia na Espanha, ela está escrita em... Aí se você pega uma Bíblia inglesa, uma inglesa em português, uma em português de Portugal, uma em francês e italiano, você verá que só nessas traduções já tem palavra que é diferente numa tradução e na outra. Porque a igreja daquele lugar faz uma tradução que seja compreensível ao leitor, sem precisar conhecer a origem da leitura. Mas quando você vai explicar um texto bíblico, quando você vai basear uma doutrina, quando você vai fazer uma explicação teológica, você não pode ler uma tradução. Você tem que ir no original. E a Bíblia foi escrita em grego, hebraico e aramaico. Então você tem que conhecer essas línguas para você interpretar a Bíblia. Que se você pega só no português e sai interpretando, e nós vai interpretando, no final, um texto fora do contexto, ele é pretexto de confusão. E eu aproveitei que nós estaríamos numa missa mariana para esclarecer a dúvida de algumas pessoas que estão encucadas com talvez livros, filmes ou novelas que vêm ilustrar a vida de Jesus e que vão passando coisas que você não aprendeu que era assim e que você não acredita que é assim. Aí a sua mente tem uma confusão. Para quem que está mentindo? É o padre que está mentindo? É a Bíblia que está mentindo?
é a novela que está mentindo, aí a pessoa fica com uma mente toda. Aí vem os que não sabem, igual azeitona e boca de banguelo, perdidinho. Mas não é. Mas se fosse, que problema tinha? É para não ter discussão, porque eles não sabem. Então, como não sabem, é melhor não entrar nessa, porque como eu não sei, então não é. Mas se fosse, não tinha problema. Só que aqui tem uma questão, meus caros. A igreja e a teologia, a exegese e a hermenêutica católica, ela não lida com o fato antes dele acontecer. São todos a posteriori. Então o que a igreja tem não é o que podia ter acontecido, é o que aconteceu. Aí eles vêm com tal pergunta e o católico cai igual banana podre. Quem foi a mãe de Jesus? Aí a pessoa responde: Maria. Mas o que ela tinha de especial? Aí você vai dizer: ela era santa, Deus a escolheu. E se Maria tivesse tido não? Jesus não tinha vindo não? Aí a pessoa fala assim: não, aí ele tinha achado uma outra mulher. E se a outra mulher falar assim? Aí Jesus tinha vindo. Então Maria não é importante, o importante é que Jesus veio. Se ela dissesse não, procurava outra. Esta é uma tese protestante que não tem lógica, porque o fato é que uma entre todas foi a escolhida, o nome da virgem era Maria, e ela disse sim. Esse é um fato concreto bíblico, e que não adianta você ficar pensando: e se Maria tivesse tido não? E Jesus não fosse homem, ele fosse mulher? E se Deus não tivesse entregue a igreja para Pedro, te entregue para João? E se aqui não fosse o Santuário de Aparecida, seria de Santa Rita de Cássia? São perguntas que o si não responde, porque a igreja lida com fato, ela não lida com suposição. Então, quando alguém for supor algo novo para você, em questão de fé, a sua resposta sempre é: eu não lido com suposição, eu lido com fato histórico, bíblico e de fé. E o fato é: o nome da virgem era Maria, esta foi escolhida por Deus, ela disse sim e a encarnação aconteceu. Agora esse se aí é por sua conta, que se a terra não fosse redonda, a terra seria quadrada. Quem está perdendo tempo com isso? Pega que é redonda e vai estudar que é redonda. Se eu não fosse homem, eu seria mulher? Como que eu vou saber disso, meu irmão? Então nós temos que parar com essas suposições loucas de cabeça de quem não está resolvido na fé e quer contaminar a sua fé. Então uma teologia séria, ela não se baseia em suposição, ela se baseia em fatos. E quais são os fatos? Os que estão escritos na Sagrada Escritura. Qual é a diferença do católico para as igrejas protestantes, quando o assunto é Maria? A diferença básica é: Maria para a igreja protestante é uma mulher como as outras. Ela não tem nada de especial por ter sido a mãe de Jesus. Ela é especial porque ela foi a mãe de Jesus, mas ela não tem nada que a difere das outras. Qual que é a tese católica? Maria foi preparada no útero de Ana, Santa Ana, para ser a mãe do Salvador. Tanto é que um dogma da Mariologia é a Imaculada Conceição. Ó Maria concebida sem pecado. Já não canta isso? Origem. Quer dizer, nós acreditamos, e a Bíblia me diz isso, que quando Maria nasceu, ela nasceu sem pecado original. Aí quem não entende vai perguntar: mas por que todo mundo nasceu pecador e a bonitona nasceu sem pecado? Não é ela, é pelos méritos daquela que ela geraria. Porque Jesus vai dizer que se conhece o fruto pela árvore. Ou não está na Bíblia isso? Uma árvore má não pode dar fruto bom. Uma árvore boa não pode dar fruto mau. Está na Bíblia ou não está?
E nós vamos dizer que Isabel vai dizer que bendita é a mãe e bendito é o fruto dela. Se o fruto é bendito, benedictus, é santo. Se o fruto é santo, é porque a árvore santa é. Porque uma árvore pecadora não poderia dar um fruto bendito. Que Jesus falou isso. A árvore dá fruto de acordo com o que ela é. Uma árvore pecadora terão filhos pecadores. Uma árvore santa terá filhos santos. Por isso que Maria, ela foi preservada do pecado pelos méritos de Jesus Cristo. E ela se tornou especial por isso. Aquilo que Deus tinha para a humanidade toda, Ele concentra nela, para que através dela viesse o verbo, e através dele a salvação voltasse a todos. Se Maria fosse uma mulher qualquer, Jesus seria um homem qualquer. E Jesus fosse um homem qualquer, aquele que morreu na cruz não poderia salvar ninguém, porque quem pecou foi o homem. Então somente o homem tinha que pagar pelo seu pecado, mas o homem não podia remir o homem, tinha que ser Deus. Mas Deus não podia morrer na cruz, porque quem pecou foi o homem. O que Deus faz? Ele une em Jesus a divindade e a humanidade. Por isso que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, nascido da Virgem Maria. Quando nós falamos Santa Maria, Mãe de Deus, não é Mãe de Deus Pai. Aí é outra, o católico bobo que não estuda não sabe responder. Ele chega e fala: como você fica rezando aí Ave Maria? Essa oração está errada. Por quê? Você reza assim, ó: Santa Maria, Mãe de Deus. Quem que criou o mundo? Foi Deus ou foi Maria? Aí foi Deus. Então como que você fala que Maria é Mãe de Deus? Deus existiu o mundo todo, Maria nasceu depois. Como você fala que Maria é Mãe de Deus? Oh, mas não é que é. Tá danado, hein? Tá difícil. Aí a pessoa não entendeu quem é Jesus. Quem é Jesus? Jesus é Filho de Deus. Ele é o Emanuel. O anjo diz isso. Emanuel significa Ele é Deus. Só que não é o Deus em si, é o Deus conosco. E Maria é mãe de Jesus. Então ela é mãe porque Jesus é Deus. Não é de Deus Pai, não. É mãe de Deus Filho. Aí a pessoa: não, mas isso eu não aceito. Então isso é um herege, porque o adocionismo é uma heresia, onde Maria gera o homem Jesus. Aí Deus depois o adota como filho. Aí Jesus não é Deus, ele é um adotado. Aí ele não pode salvar ninguém também. É uma heresia que destrói a salvação. Então Maria é mãe do Senhor, e Ele a escolheu para isso. Não fui eu que escolhi Nossa Senhora, não foi você que escolheu Maria, foi Deus Pai. E porque Ele escolheu, tem 3 manifestações grandes na Bíblia. Primeiro, o arcanjo Gabriel a saúda: bendita és tu entre as mulheres. Tu encontraste graça junto de Deus. Isabel vai completar: de onde que me vem a honra que é a mãe do meu Senhor? Mãe do meu Senhor, Mater Dominus. Maria diz: eis aqui a serva do Senhor. Senhor aí é Deus. Eis aqui a serva de Deus. Isabel vai dizer: de onde que a mãe do meu Deus vem me visitar? Está na Bíblia, Isabel diz. Só que a tradução: mãe do meu Senhor, Mater Dei, mãe de Deus. Quando não se conhece a língua bíblica, você vai fazendo o que você quer. Você põe, você tira, você leva, você derruba. Quando você vai ao original, o escrito é muito bem construído, é muito claro. Agora eu pergunto: se você conhece alguém que é melhor e conheça mais a Deus do que um arcanjo, siga esta pessoa e despreza o que o arcanjo fez. Porque o arcanjo a saúda, o arcanjo se inclina perante ela, e o arcanjo vai dizer: Deus te escolheu. Se um arcanjo descido do céu, da presença de Deus, saúda Maria, você não vem com essa tentando me convencer que Maria é uma mulher qualquer, a não ser que lá no seu quarto tem um arcanjo te saudando também.
Note que a coisa é séria. Não é um anjinho, é um Gabriel. E ele vem saudar a mulher. Quando Maria entra na casa de Isabel, o que a leitura diz? Isabel ficou repleta de quem? Olha aí, gente. Quem tem o Espírito Santo em plenitude, reconhece que Maria não é uma qualquer, é a mãe do meu Senhor. E Isabel, cheia do Espírito Santo, ela vai dizer: mas de onde que me vem a graça de que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Ela estava cheia do Espírito Santo. Ela não fala: ah, prima. Não tem prima não, minha filha. Que prima? Agora não é mais a prima, agora é a mãe do Senhor. Maria reza o Magnífica. Se é para cumprir a Bíblia e se é para ficar vomitando o versículo, vamos ler a Bíblia toda e não o que me interessa, porque no Magnífica, que está escrito na Bíblia, Maria diz: todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Bem-aventurada é bendita. Quanto é que você chama Maria de bendita? Quando você reza Ave Maria. Quem não reza Ave Maria não pode me dizer que está cumprindo a Bíblia toda, porque na Bíblia está escrita que todas as gerações a chamariam de bem-aventurada. E tem gente que é louco de amor por Jesus, mas não aceita a mãe dele. Ela não é bem-aventurada, ela não é bendita entre todas, sendo que na Bíblia está escrito: todas as gerações me chamarão. Como que você quer viver uma parte se você não vive a integralidade da palavra? Não é para citar a Bíblia? Eu também sei citar a Bíblia. Todas as gerações me chamarão de bendita. Bendita é santa. Santa Maria, bendita. Maria aparece grávida. José não quer. Mas também pudera, né? Não era dele. Ainda bem que ele não quis. Porque se quisesse, ia dar uma confusão. José, esse menino vai acabar que é seu mesmo. Ele não quer. O anjo vai até José e diz o quê? Vamos citar, será que chega para citar versículo? Vamos citar: não temas em receber Maria, porque tudo que nela foi concebido é obra do Espírito Santo. Então esse versículo não é para José, esse versículo é para nós, é para quem segue Jesus. Ah não, padre, para mim não é. É você ler o Salmo 22, é para você. O Senhor é meu pastor, aí é para você. Tudo pós naquele que me fortalece, aí é para você. Esse você gosta. Mas quando a Bíblia diz: não temas receber Maria, que o que nela foi concebido é obra do Espírito, aí você não quer. Aí esse aí não é para você não. Esse eu vou tirar. Eu vou pegar só os que eu gosto. Esse o neném não quer. Gente, para falar de Maria, tem que me provar que é melhor do que São Gabriel, que é melhor do que a Isabel cheia do Espírito Santo, e que é melhor de José, que assumiu por ordem de Deus. Se você consegue provar que é melhor do que esses três, tem mais um de lambuja: João, o discípulo mais jovem. Filho, eis tua mãe. Mãe, eis o teu filho. O que a leitura diz? E a partir daquele momento, o discípulo, está escrito discípulo, a levou para sua casa. Qual é a interpretação do versículo? Quem é discípulo de Jesus, leva a mãe dele para casa. João podia ter falado: não, eu não quero, eu quero é Jesus, só Jesus salva, a mãe eu não quero. Que papagaiada que é essa, meu irmão? De onde você tirou esse festival de besteirol? Maria não é a salvadora, mas ela é a mãe do Salvador. Ela, quando é entregue para João, ela é a mãe de todos nós. E eu não estou colocando Maria como deusa, nunca foi e nunca será. Ela não faz parte da Santíssima Trindade, não. Maria não pode salvar ninguém. O Salvador é Jesus. Mas Jesus não nasceu de um ovo. Para quem não sabe, eu estou contando para você que Jesus não nasceu do ovo. O Jesus que nós acreditamos tem uma mãe. E o nome da mãe é Maria. E se você não sabe Bíblia, no Evangelho de João, não se diz João, se diz o quê? Como que João fala dele? Ele não fala eu, ele fala o quê? O discípulo amado. E quando você vai estudar a teologia de João, o discípulo amado é a igreja.
João ali simboliza a igreja, por isso que ele não fala eu, ele escreve discípulo amado. Então quando Jesus entrega a mãe dele para o discípulo amado, ele está entregando a mãe dele para quem? Para toda a igreja. Então o discípulo, a igreja, a recebe como mãe. Os textos são muito claros, não há uma confusão aí. Eu não posso ler tudo, porque nós não temos a noite toda, mas como que eu sei que muitos aqui têm curiosidade do tema, eu vou citar todos os textos. Aí você que está assistindo essa pregação aí do YouTube, ou me ouvindo de um CD, ou assistindo esse DVD, vá anotando os textos, e vá na sua Bíblia, tudo está lá. Só que não vamos citar um versículo só, vamos fazer a costura, para você entender que um versículo está ligado ao outro. Primeiro ensinamento que eu penso que para nós é muito claro: Jesus não é filho de José. Isso aqui, todo mundo já sabe disso. Os textos são muito claros, não é? Na genealogia, Mateus 1 a 17, vai terminar, ele vem assim: fulano gerou ciclano, ciclano gerou beltrano, beltrano gerou, aí vai só no gerou, gerou, aí termina como? Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus. Por que não põe que José gerou Jesus? Porque José não é o pai de Jesus. Aí coloca Maria, porque ele nasceu dela. Não é mencionado essa geração. Mateus 1, 18 a 20, Mateus 1, 18 a 20, José não quer assumir Maria, porque o filho não é dele. Aí vem a pergunta de gente católica que vem assistindo novela protestante. A pergunta é: Maria teve outros filhos? Não assisto, mas me contaram que quando Maria foi visitar Isabel, tinha uns menininhos com ela, já eram filhos dela. Só que a pessoa que fez esqueceu que quando o anjo fala com Maria que ela vai ter um filho, Maria vai dizer para o anjo: mas como que eu vou ter filho? Eu não conheço homem. Conhecer ao verbo aí o que pega. Aqui o conhecer como é? Quero te apresentar meu amigo, a prazer, aonde eu conheci fulano. Na Bíblia conhecer não é isso não. Conhecer é ter intimidade. Quando Maria diz que ela não conhece homem, é que ela nunca teve relação sexual, ela é virgem. Como que eu vou ter filho? Eu nunca dormi com homem, eu não conheço homem. O anjo fala: não é homem, o Espírito Santo virá sobre ti. Então de onde que vem com essa papagaiada de Nossa Senhora, aquela creche atrás dela? Pelo amor de Deus, isso aí é para rir, né? Isso aí é uma piada. Isso aí, por favor. Aí a pessoa está brincando, não é possível. Não está nem lendo o ABC da Bíblia. O ABC da Bíblia. Preste atenção, meus irmãos. Vamos agora dar uma elevadinha no nível, você pega com tranquilidade. Vá no hebraico e no aramaico e encontre na Bíblia. Eu como a Bíblia, de quem for, católica ou de protestante. Eu como a Bíblia na tradução original, porque tem umas aí que nem Bíblia pode chamar, porque já adulteraram toda. Mas uma tradução fiel, que se você não sabe, qual a igreja que tem os originais bíblicos? Onde estão os escritos mais antigos da Bíblia? Estão no Museu Britânico, na Arquidiocese, e estão no Museu do Vaticano. Nós temos os originais da Bíblia. Então, eles são interpretados em cima. Quando você vê uma tradução nova da Bíblia, onde que eles foram? Nos manuscritos que estão nos arquivos de Roma. Claro, a igreja é mãe e ela não vai guardar para ela não. Qualquer estudioso, ateu ou não, católico ou não, ele tem acesso. Só que são vidros, a prova de bala, mas ele pode estudar. E não existe na Bíblia, não
existe na Bíblia. Não existe na Bíblia. Eu como a Bíblia. A expressão filhos de Maria é uma expressão inexistente. Aí vamos voltar ao português. A pessoa não fala nem português correto, quer interpretar a Bíblia em hebraico e aramaico. Não me venha tentar fazer eu engolir que irmãos de Jesus são filhos de Maria. Porque para o português, o meu irmão ou é filho da minha mãe ou é filho do meu pai, correto? Mas no hebraico e no aramaico, não é não, bebê. Então você não pode ler a Bíblia em português e sair vomitando o versículo, não. Você tem que ir na fonte, tem que ir no original. E no hebraico e no aramaico, quando é filho de, não se refere irmão de. Isso em português. No aramaico, nada mais especial do que a descendência. O Deus de Isaac é sempre descendência. Abraão, descendência. Quando se refere à descendência, é muito melhor citar o meu pai e minha mãe do que citar o meu irmão, porque eu com o meu irmão, nós temos pé de igualdade. Raciocina, gente. Eu sou descendente do meu irmão? Não. Eu sou descendente de quem? Dos meus pais. Então, quando eu quero falar de descendência, é filho de. Quando eu quero falar de parentela, porque no hebraico e no aramaico não existe a palavra primo. E aqui para nós, você não sabe, então caia, porque eu estudo. A palavra irmão, no hebraico e no aramaico, tem 17 significados. Não é só primo, não. 17 significados. Aí eles leem irmão de Jesus, querem, porque querem socar essa filharada no útero de Maria. Porque está escrito irmão. Mas eu cito, e no meu escrito eu tenho, estou preparando um livrinho muito bom, vai sair ano que vem, se Deus quiser. Eu tenho 72 versículos do Antigo Testamento, que é como posso citar o Antigo, eu também conheço, onde a expressão é irmão de, irmã de, irmãos de, você é meu irmão, e eu vou provar que não é irmão. Não é irmão. Outros versículos vão dizer que não é irmão. Então por que é que usou irmão? Não, mas aí tem que interpretar. Então peraí, ó bonitão. No Antigo Testamento o irmão não é irmão. Mas quando escreve irmão de Jesus é porque é filho de Maria. Aí não tem que interpretar, porque é. Lá interpreta, aqui não. Por quê? Por que no Antigo Testamento se interpreta a linhagem genealógica das 7 tribos de Israel? E no Novo Testamento não se interpreta. Aí porque está escrito irmão, é irmão mesmo. Sendo que em hebraico e aramaico não existe algumas palavras, entre elas a que eu vou citar, que é primo. Cuidado, hein? Estudo não faz mal a ninguém. Pesquisa não faz mal a ninguém. Em nenhuma passagem, ninguém é chamado filho de Maria. Só um é chamado filho de Maria. Quem é? Leia os 4 evangelhos e me mostra uma expressão que fale que alguém é filho de Maria. Não existe. Porque a descendência era respeitada. Então a minha alegria não é ser irmão de, é ser filho de. Jesus, filho de Maria. Por que não se fala que alguém é filho de Maria? Outra expressão, Maria não é chamada de mãe de ninguém, a não ser de Jesus. Maria, mãe de Jesus, pega o menino e sua mãe. Não há expressão bíblica onde se diz que Maria é mãe de mais alguém. Aí a pessoa vai citar o irmão. Então tá bom. Então vamos lá no irmão, para eu te mostrar quem são, versículo por versículo, esses irmãos. Muito simples. Só que o povo não lê Bíblia, né? O povo não conhece. Aí ele escuta alguma coisa. Ai meu Deus, gente, vamos lá.
Deixa eu achar aqui. Eu escrevi tanta coisa, não vai dar tempo de tudo, né? A gente vai falando devagarinho. Aqui está. O versículo principal é Marcos 6:3. Este é o versículo que toda pessoa que não é católica e não é muito fã de Nossa Senhora sabe de cor, porque o católico não sabe de cor. Então ele vai abrir a Bíblia, ele vai dizer: pega a sua Bíblia. Aí você vai levar a sua Bíblia e ele vai ler. Em Marcos tem vários, são 7 citações dos irmãos, mas a mais detalhada com nome é Marcos 6:3. Está escrito assim: não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não moram aqui conosco? Só aqui eu já contei 8. Então eles citam este versículo. Aí você lê e fala assim: aqui, ó. Aí a pessoa fala aqui, ó, tá escrito: filho de Maria, irmão de papapá. Se ele tinha irmão, é porque Maria não é virgem nada. Eu não sei você, mas eu, como um bom padre e bom católico e cristão e estudioso, eu acredito em algumas aparições de Nossa Senhora. Não todas, mas aquelas bem estudadas e que foram pela igreja atestadas, eu creio. Eu sou devotíssimo de Nossa Senhora de Fátima, porque não tem como ali não ter acontecido algo natural. Já fui a Fátima 5 vezes. Fico hospedado em Fátima, celebro em Fátima e converso com pessoas que estão ali. Numa das aparições, Maria vai dizer: eu sou a Virgem Maria. Eles querem dizer: não, nem você sabe quem você é, você não é virgem. Esse pessoal devia ir lá bater boca com a santa. Ela está falando: eu sou a Virgem Maria. Não, mas não é. Mas não é mesmo? Nunca foi, filho. Essa aparição sua, tem alguma coisa errada aí. Na Bíblia está escrito aqui, ó, eu vou te citar para você, Marcos 6:3, filho de Maria, irmão de Tiago, José. Aí eu fiquei curioso, como que algumas aparições, como Guadalupe, o pessoal tem pânico de Guadalupe, que é Guadalupe, a ciência se curvou. Então não precisa ter fé para acreditar em Guadalupe. Guadalupe é um milagre cientificamente inexplicável. Se quiser, eu preparo uma boa pregação de Guadalupe. Não tem o que falar. A tecnologia que nós temos hoje não consegue fazer nos olhos da Virgem de Guadalupe o que ela viu como se fosse uma foto quando o Juan Diego soltou o manto. A pintura não está no manto, é uma tilma. É um pano que se deteriora no máximo em 15 anos, tem séculos. Jogaram ácido, explodiram a catedral, jogaram fogo, o manto não tem uma rasura. Crucifixos se torceram, vidros blindados de 4 quarteirões da catedral estilhaçaram os vidros, o manto ficou suspenso. A ciência se curva, falou: olha, não tem explicação. Para eles se diz, não tem explicação. Para nós, qual é o nome? Milagre. Isso é um milagre. Padre Quevedo, não concordo com tudo que diz, mas é um estudioso e tem que ser respeitado. Padre Quevedo diz: o milagre de Guadalupe, ele não precisa ter fé. Ele é para o crente e para o ateu. Ou seja, a ciência falou: olha gente, não tem explicação. Algo tem nesse manto que não é humano. E ela, Nossa Senhora de Guadalupe, disse para Juan Diego: eu sou a Virgem Santa, Mãe de Deus encarnado. Eu sou a Virgem Santa, Mãe de Deus encarnado. Quer dizer, Mãe de Jesus. Mas por que ela falou tão difícil assim? Porque o bispo não acreditaria no índio
se ele não falasse alguma coisa que só o bispo soubesse. Porque naquela época os estudiosos eram os padres e bispos. O povo não sabia o que é mãe de Deus encarnado. Um índio que nem cristão nunca ouviu falar de Maria, vê essa mulher, ela falou: olha, fala com o bispo, que eu quero uma catedral aqui. Aí o bispo mandou perguntar: quem é? Quem é? Ele também não sabe quem é. Fale com o bispo. Eu sou a Virgem Santa, eu sou a Virgem Santa, mãe de Deus encarnado. Quando o índio fala isso para o bispo, e ele abre o manto, tem relatos que todo mundo na sala caiu de joelho. Falou: ele está vendo Nossa Senhora? Porque ele não sabe quem é. Ele é um índio, nunca foi catequizado, mora no meio do mato. Onde que ele sabe que uma mulher é mãe de Deus encarnado? Aí depois vieram os milagres. Ela mesma disse em várias aparições que ela é virgem. Aí o pessoal quer cismar que não é, mas vamos lá. Então vamos procurar aonde está provas, primeiro históricas, e depois eu venho nas bíblicas, que o pessoal gosta das bíblicas, mas a histórica são ótimas também. 3 provas bíblicas de que Maria não teve mais filhos. Primeira, quando o menino Jesus se perde no templo, e Maria e José voltam para buscá-lo, não há relato algum de que havia nem filho nem irmãos, porque a família toda deveria subir para Jerusalém. E aqui vai dizer que estava Maria e José. Ele chega e fala com Jesus: por que fizeste isso conosco? Jesus volta com eles, e a Bíblia vai dizer, eles voltaram para Galileia, e Jesus é-lhes obediente em tudo. Como que uma família toda que vai para essa festa, não se tem relato de irmãos? Estranho. Deveria pelo menos mencionar. Oh, mas isso não prova. Então vamos a outro: bodas de Caná. Então a família era fã só de Maria, era inimiga do resto da família. Porque convidou quem? Convidou Maria, Jesus e os discípulos. Não se fala aqui de família. Olha, padre São José já tinha morrido. José, ninguém sabe a data certa, mas ele faleceu depois da perda do menino Jesus no templo e antes do batismo de Jesus. Nesse espaço aí de mais ou menos 20, 17 anos, José faleceu. E na história vai dizer que Maria ficou só com Jesus. Então Maria foi morar aonde? Na casa de Cleofas, que era irmão de José, e que esses nomes aí são filhos da esposa dele, por isso são primos de Jesus. Mas eu vou mostrar isso na Bíblia daqui a pouquinho. Bodas de Caná não faz referência de uma irmã de Jesus, chamou só Maria e Jesus. Mas tem uma prova mais bíblica e histórica. Presta atenção. Quando o marido falecia, gente, para o judeu lei é lei, não é igual nós aqui não. Lá eles cumprem, porque é de Deus, é a lei mosaica. Quando o marido morria, quem cuidava da viúva? Se ele não tivesse outro irmão para desposá-la, porque ela já tinha filho, então quem cuidava dela é o filho mais velho. Se o filho mais velho morresse, quem assumia a mãe? Os filhos mais jovens, até chegar no caçula. A pergunta histórica é: por que quando Jesus está morrendo na cruz, ele entrega a sua mãe para João? A resposta é muito simples: porque Maria ficaria sozinha, ela não tinha com quem ficar. E a Inês está aqui, e nós estivemos lá. Aí nós vamos em loco, no lugar. Maria, depois da morte de Jesus, ficou com os discípulos um tempo. Depois ela foi com João, construiu uma casinha no alto de um monte. João lá embaixo, nem com ela João morava, João cuidava de levar algum alimento. E nós visitamos a casinha de Nossa Senhora. E quem cuida desta casinha
que passou de geração em geração, lá de trás, no século I, já se contam. A mãe daquele que morreu crucificado veio aqui residir, porque sem ele também não tinha marido. Quer dizer, ela era sozinha. Quem cuidou dela? João. E lá embaixo tem a casa de São João. Precisamos saber disso. Precisamos, quem puder, visitar o lugar, conversar com os ortodoxos, com os judeus, com as pessoas que sabem a tradição, mas não, talvez, nem acreditam na Bíblia, mas sabem da história, sabem do fato histórico, né? Agora, algo que você tem que anotar. Aqui. Quem são os irmãos de Jesus? Olha, Bíblia na mão, caneta, papel, vá procurar lá. O versículo é, repita comigo: não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Agora, você vai na expressão grega, Huios Maria, que foi assim que Marcos escreveu. O Evangelho de Marcos predomina o grego. E quando ele vai escrever este texto, quando fala o filho de Maria, Marcos escreve Huios Maria. O que é Huios? É como se a Bíblia falasse: esse não é o carpinteiro, o único filho de Maria, irmão de fulano, fulano e fulano? Para nós dá um nó na cabeça falar que ele tem irmão, mas é o único filho. É porque para o judeu irmão não é igual nós de sangue. Então essa expressão Huios Maria, o filho de Maria, não está falando um dos filhos de Maria. Esse não é o carpinteiro. O filho dela não é um dos filhos dela, é o. Quando se fala o, é porque eu sei quem é. Vamos exercitar o português? Nós estamos aqui na missa. Gente, chama para mim aí, um padre chegou. Um padre, qual que é a pergunta? Qual? No início da missa eu digo assim: olha, Padre Marcelo viria celebrar conosco, mas pelo jeito não deu para ele vir. Vamos iniciar a missa. Olha, gente, o padre chegou. Qual? Qual a diferença de um e o? Um é porque tem vários. O eu sei quem é um. Quando escreve Huios Maria, do grego, é o único. Huios, o único. Então, do grego, não tem essa discussão que nós estamos aqui, que é muitas vezes desnecessária. Se fosse ler no hebraico, no aramaico e no grego, em Marcos, essa discussão nossa não teria, porque na Bíblia estava escrito lá, Huios Maria, o único filho dela, morreu. Não tem o que falar. Mas no português, o filho e irmão dá margem para interpretação. Aqui está dizendo Tiago, José, Judas e Simão. Então vamos lá. Anote aí. Irmãos de Jesus, na verdade, eram primos de Jesus. Eles eram sobrinhos de Nossa Senhora. Onde que está isso na Bíblia? Vamos lá. Mateus 27, 55 a 56. Jesus na cruz. Presta atenção. Estavam ali muitas mulheres olhando de longe. Haviam acompanhado Jesus desde a Galileia. Entre eles, Maria Madalena, Maria de Cleofas. Essa é Maria de Cleofas. Esse Cleofas é irmão de São José. Onde que está isso na Bíblia?
Vamos lá, anote aí onde que está o irmão de São José. Que eu estou cortando aqui, que não vai dar tempo de falar tudo, mas deixa eu achar aqui. Lucas 3, 23. Anote aí. Lucas 3, 23. São os filhos de Eli, José e Clopas, que é o Alfeu. Lucas 3, 23. Esta Maria de Cleofas é a que casou com o irmão de José. Esse Cleofas, em Lucas 3, 23, é o irmão de José. José é o pai adotivo de Jesus, Cleofas é o irmão dele. Eles são filhos de Eli. Está Lucas 3, 23. Aí você vai entender isso lá. Voltando aqui. Maria, esposa de Cleofas, casou, essa mulher casou com o irmão de José. Presta atenção, gente. Isso aqui é o núcleo da minha fala. Olha para cá. Só abre o ouvido aí. Marcos 6, 3 diz assim: não é esse o carpinteiro, ou filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas, etc. Olha o que diz Mateus 27. Quem é essa Maria de Cleofas? Está escrito: Maria de Cleofas, mãe de Tiago e José, a mãe dos filhos de Zebedeu. Só aqui eu já pego Tiago e José, que está falando em Marcos 6, que é irmão de Jesus. Aqui fala quem é a mãe deles. É a Maria de Cleofas, que Cleofas é irmão de José, eles são primos de Jesus. Por que citam Marcos 6, 3 e não citam Mateus 27, 55? Por que só vai citar um versículo fora do contexto? Por que não citam que no outro versículo está falando que eles são filhos? Aí aqui não é irmão, aqui é filho. Então filho é descendente, mãe é linha direta. Só fala na Bíblia mãe de Jesus, Maria. Aqui está falando que Tiago e José, a mãe deles é a mãe dos filhos de Zebedeu, que é Maria. Essa mulher casou com o irmão de José. João 19, 25 vai dizer: perto da cruz permanecia de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas. Irmã de sua mãe. A mulher de Cleofas não é irmã de Nossa Senhora. Ela é esposa de Cleofas, que é irmão de José. Por que chama Maria de irmã? Porque no hebraico e aramaico, aparentada próxima, todo mundo é irmão. Não tinha essa nossa. Ah, é genro, é fulano, primo, irmã. Então 2 versículos, um já tira o irmão, porque a mulher, essa Maria de Cleofas, nunca foi irmã de Nossa Senhora. Mas essa Maria de Cleofas, ela é casada com Cleofas, o Alfeu, que é irmão de São José. Então aí, quem são então? Esse Tiago, José e os outros todos são filhos do irmão de São José, de Cleopas, ou Cleofas, ou Alfeu. A Bíblia tem nomes diversos, conforme tem vários textos, aí várias mudanças de nome. Aqui, ó. Depois você leia, não vai dar tempo de eu falar tudo aqui não. Moisés era chamado Raguel, Êxodo 2. Depois ele é chamado de Jetro, é a mesma pessoa, que na Bíblia tem 2 nomes, 3. Gedeão, depois é chamado de Jerobaal, é a mesma pessoa. Juízes 6, 32. Josias é chamado de Azarias, é a mesma pessoa. Mateus é chamado de Levi, em Mateus 9, 9. Então uma pessoa tinha vários nomes, por isso que fala mulher de Cleofas ou mulher de Alfeu. Mas os nomes dos filhos são os mesmos, quer dizer que o marido era também o mesmo. Então isso aqui eu já falei, aqui já foi. Os filhos de Eli, falei José, pai adotivo, né? Isso aqui é interessante, ó. José, pai adotivo de Jesus, casou com Maria, mãe de Jesus. Ok? Clopas, o irmão dele,
que está em Lucas 3:23, casou-se com uma mulher chamada Maria. Mas não é Maria, mãe de Jesus, é Maria de Cleofas, ou Clopas. Dessa união nasceram o Tiago menor, José, o Judas, que não é o Iscariotes, e Simão, que não é o Pedro. É o Simão que chama de irmão do Senhor. Um outro texto que eu quero finalizar, acho muito importante, é o Gálatas 1:18 e 19. Que eles vão citar esse para falar que Maria teve pelo menos mais um filho. O texto é: 3 anos depois, subi a Jerusalém para conhecer Cefas, que é Pedro, e fiquei com ele 15 dias. E dos outros apóstolos não via nenhum, senão a Tiago, irmão do Senhor. Vamos repetir? Senão a... Eles vão te mostrar esse texto, olha aí, ó. Então Jesus tem pelo menos mais um irmão, porque lá em Gálatas fala que Tiago era irmão do Senhor. Esse Tiago, ele era apóstolo, sim ou não? Sim, gente. Sim ou não? Sim. Opa, aprenderam. Então Tiago é apóstolo. Então o que eu fiz? Eu fui na lista dos apóstolos. Aí a lista diz assim, Mateus 10, 2, 4. Eis o nome dos 12 apóstolos: Simão, chamado Pedro, depois André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu. Então o Tiago maior e o menor. Então esse aqui já não é. Então tira um Tiago, um já é filho de Zebedeu. A lista continua. E João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, cananeu e Judas, que traiu. Me respondam, eu quero que alguém me explique isso aqui. Se fala que Tiago é irmão do Senhor, para Tiago ser irmão de Jesus, ele tinha que ser filho de José com Maria. E ele era apóstolo. Só que na lista dos 12, está falando que um Tiago é filho de Zebedeu e o outro Tiago é filho de Alfeu. A minha pergunta é: o que tem a ver Zebedeu e Alfeu com Maria, mãe de Jesus? Respondi o versículo de Gálatas, onde aparece a expressão irmão do Senhor. Meus irmãos, Bíblia tem que ser estudado. Alguns me interpretam mal quando eu uso essa expressão, mas eu não estou fazendo uma expressão depreciativa. É porque eu valorizo a palavra de Deus. Bíblia não é para qualquer um. Por isso que missa, você tem que ficar atento no que está sendo explicado, atento no que está sendo lido. Todas as Bíblias católicas e boas Bíblias católicas tem tudo isso que eu disse escrito lá. Bíblia do Peregrino, Bíblia Tebe, Bíblia de Jerusalém, Bíblia Peregrino, Bíblia da CNBB, todas com notas grandes. Eu não trouxe a minha Bíblia porque é um tijolo, mas tem página que um dedo é a Bíblia, o restante da página todo é explicando aquele versículo. E não é o tal do eu acho, não, porque achar, você pode achar o que você quiser, é um direito seu e nós respeitamos. Agora, para convencer os outros e para afirmar a fé dos outros, aí você tem que ter um mínimo de conhecimento de grego, hebraico, aramaico, contexto da Palestina naquela época, e os textos como foram escritos e por que foram escritos. Guarda essa frase: um texto fora de contexto, ele vira pretexto. Meus irmãos, a igreja que nós fazemos parte, durante 2000 anos, ela sempre acreditou e defendeu que Jesus é o único Filho de Nossa Senhora. Tem gente que não gosta, mas rebolem, não posso fazer nada. Se quiser, depois eu até divulgo, não está aqui nas minhas anotações, mas Lutero
que foi o que dividiu a igreja e começou com ele o protestantismo. Os escritos originais de Lutero falavam sobre a devoção a Nossa Senhora e falavam sobre que Maria teve um só filho e que ela foi virgem antes, durante e depois do parto. Mas com essa divisão que foi acontecendo, e dividiu, hoje tem as protestantes tradicionais, são aquelas antigas, tem séculos, 1500, 1600, que tem um relacionamento estreito com a igreja católica. A teologia, sentam, estudam, cada um com um ponto de vista diferente, mas muita coisa, né? Nós não estamos falando dessas divisões que hoje tem, que fechou um bar, daqui a pouco é uma igreja. Não é essas não. Aí cada um prega uma coisa, é um pouco, nem entre eles tem uma coerência doutrinal. Quando eu me refiro às igrejas protestantes antigas, eu estou me referindo àquelas igrejas que vieram lá da origem do protestantismo. A igreja presbiteriana, a igreja luterana, a igreja anglicana, são os protestantes antigos. Depois foi dividindo, eles fugiram da Europa, foram para os Estados Unidos, aí dividiu mais ainda, aí de lá pularam para cá e que o negócio perdeu o controle. Mas, se você pega os escritos, se quiser depois eu até falo onde está, porque eu anotei, mas parece que a minha folha, parece que no computador ela era maior do que a folha, a minha A4 ficou aqui embaixo, ó. Tem livros, você pode comprar o livro de Martinho Lutero, onde tem as cartas que ele escrevia, quando ele separou de Roma, e nas cartas está escrito, a devoção a Nossa Senhora, ele fala Nossa Senhora, Maria foi virgem, Maria teve só Jesus. Então não vamos dizer que essa crença, que Maria é descartada, que Maria teve outros filhos, vem da origem do protestantismo, que não vem, porque eles também tinham esta crença, mas depois foi sendo deturpada com divisões e divisões. O importante, meus irmãos, que eu fiz questão de tirar essa noite para esse estudo, que não é próprio de uma missa da família, porque isso aqui é como se fosse uma aula de teologia. Se tivesse uma sala, foi uma aula. Só que vocês não têm caderno, não têm a Bíblia para ir fazendo os textos, né? Mas eu acho importante, porque infelizmente, meus irmãos, infelizmente, isso eu falo com muita tristeza no coração, muitos católicos não leem a Bíblia, muitos não estudam, muitos não sabem, eles não são maus não, no sentido positivo da palavra. Será que tem positivo? Eles são ignorantes. O que é ignorante? Ignora, eles não sabem. Como eles não sabem, aí eles assistem uma novela, aí como eles não sabem, eles acham que ali, né? É preciso ver a fonte, a origem. Não temos nada contra, mas é claro que um canal que é evangélico, que é protestante, ele não vai defender os nossos valores, ele não vai salvar os nossos santos, eles não vão jogar pedra de rosa no Santo Padre, o Papa Francisco. Isso é normal. O problema é quando o católico começa a acreditar naquilo que não é do catolicismo. Aí você fica um católico com semente de protestante, de evangélico na sua cabeça. Eu já disse aqui inúmeras vezes, cada um acredita no que quer. Você é livre para crer no que você quer, mas se você decidiu, não, eu sou católico, eu acredito na doutrina católica, então você tem que ser como Pedro, estar pronto a dar as razões da sua fé a quem pedir. Dificilmente alguém vem até mim me questionar de Maria, dificilmente, não vieram me perguntar, mas eles vão a você. Por quê? Porque você é de missa, sabe da sua religião. Claro que você não vai saber tudo isso de cor, claro que você não precisa falar hebraico, grego, julgar, mas o mínimo você precisa saber. Para saber não discutir e não provar você está certo ou errado, mas mostrar por que você crê naquilo que você crê. Uma coisa eu lhes garanto, meus irmãos, independente de ser padre, se eu não fosse padre, eu não me convenço facilmente das coisas.
Eu sou estudioso, até hoje eu sou estudioso. Leio e aprofundo. Quando eu pego uma coisa, eu pego para valer. Peguei agora, a Inês me acompanha muito, Master Coach. Estou aprofundando em neurociência, neuroplasticidade, cérebro, mente, porque eu gosto. E eu estudo. Então quando eu fui para estudar, para ser padre, eu estudei. E eu procurei razões a mais. Porque eles me passavam, eu lia, mas eu ia na biblioteca procurar mais. Então você não pense que a igreja é moleque para ficar durante 2000 anos ensinando uma coisa que ela não tem certeza da sua verdade. A igreja tem certeza, eu te dou a minha palavra, eu tenho certeza do que aqui eu expliquei para você, absoluta. A igreja cometeu erros históricos, mas ela nunca errou na sua doutrina. O depósito da fé que Pedro recebeu como primeiro papa, a igreja o guarda até hoje, as 7 chaves, e nós temos as razões da nossa fé. Procure aprofundar mais neste tema. Procure leituras profundas de teólogos cristãos católicos. Raniero Cantalamessa, o padre que deu aula de Mariologia quando era seminarista, Afonso Murad. Procure leituras de Afonso Murad, sapientíssimo, PhD em estudo de Mariologia, formou em Jerusalém, em loco, estudou na igreja ortodoxa, estudou o grego aramaico na fonte. Então ele disse, falou, padre, para os ortodoxos, para Jerusalém, essa preocupação não existe, que todos lá aceitam que Maria teve só Jesus. Lá ninguém briga por isso. Essa briga, ela vem nas igrejas protestantes, muito de América Latina, de África, pessoas que ouviram, mas não estão envolvidas na origem. Então procure estudar. Eu dei aqui algumas dicas de leitura, mostrei alguns textos, mas se você conseguir pegar esmiuçadamente essas leituras, você irá crescer muito na sua fé. E eu faço uma proposta, espero que Deus toque o coração de alguém aqui. Se alguém tiver mais condições e quiser, não precisa nem me passar dinheiro. Eu resumo tudo isso que eu falei em 4 páginas de A3, faço uma montagem bonita para gráfica, para que todos vocês tenham em mãos o estudo da virgindade de Maria, com os textos. Aí eu posso colocar o grego, eu posso colocar o hebraico, tem aquelas fontes que eu tenho nos meus livros de estudo. Aí você pode, você mesmo, porque você fica lá escutando padre não sabe o que fala, então eu vou pôr o material, porque tem um material, e tem um material escrito, né? Agora, meu irmão, se você acredita no que andam falando por aí, você está na turma que acredita em gnomo, acredita em doente, acredita em ET. Você pode acreditar no que você quer. Nós católicos acreditamos nisto. Esta é a nossa fé. E eu termino só com um questionamento para os inteligentes. Quem sabe usar isso aqui? Quando é que você escutou um discurso do Papa, Bispo ou Padre falando do que eles creem lá não é? Nunca escutou e nunca escutará. E a minha pergunta é: por que que o que estão lá se condói tanto com o que a gente crê cá? Por que que a nossa fé em Nossa Senhora, a nossa fé que ela foi virgem, que ela teve só Jesus, por que que isso incomoda quem não crê? É isso que eu não entendo. É isso que eu gostaria que alguém me explicasse. Porque eles podem crer no que creem, não me interessa o que eles acreditam. Estou falando neles, qualquer outra crença. Eles têm a crença deles. Eu estudo a minha, mas nós não vemos essa contrapartida. O cavalo de muitas igrejas é a nossa devoção aos santos, é que a Eucaristia não é Eucaristia, é que o padre não perdoa pecado, é que o Papa não é sucessor de Pedro. Por que estão preocupados tanto com aquilo que nós vivemos e acreditamos? É isso que eu gostaria
que se você souber a resposta, que você me falasse. Nós não estamos tão preocupados com o que quem está fora da igreja acredita. Nós estamos preocupados em formar bem os que estão aqui, porque esta é a nossa fé. O respeito, meus irmãos, cabe em qualquer lugar. E se houvesse o devido respeito, eu não ia perder tanto tempo para explicar para você aquilo que para nós é muito claro, mas para muitos é um cavalo de batalha para destruir a fé, principalmente dos mais humildes. Os mais humildes não têm uma cultura livresca, não sabem, tanta de Bíblia. Aí lê um versículo em português, tá bom, então Maria não é tão como falam, não. Vamos rezar para que os de lá nos respeitem e rezar para que os que estão aqui procurem aprofundar as raízes da sua fé, para que nós não tenhamos tanta gente que nunca foi católico de verdade, dizendo de peito cheio, eu já fui católico. As pessoas dizem que a igreja está perdendo fiéis. A igreja nunca perdeu fiéis. Os fiéis estão bem fiéis aqui. A igreja perdeu os infiéis. São aqueles que nunca tiveram uma fé enraizadamente católica. E por causa de um vento de doutrina, ou por serem abraçados, beijados, carregados no colo, uma carência, abandonaram a nossa fé. Que você seja um defensor da sua igreja, o defensor da sua doutrina. O que depender de mim, estou pronto a estudar e a passar para vocês muita coisa. Eu penso que não seria o local apropriado uma missa. Seria muito bom aquilo que eu sempre tive na cabeça, de fazer uma semana de estudo teológico. Quem sabe no ano que vem a gente não faça uma semana de estudo teológico, das 7 às 10 da noite, segunda a sexta, não é? Para a gente aprofundar em temas que nós acreditamos. Se não acreditam, o problema é que não acredita, esse é o problema deles. Nós acreditamos e a igreja tem razões para crer no que crê. E finalizo só com uma alfinetadinha, que isso eu não podia deixar de dar. A primeira igreja protestante surgiu com Lutero em 1532. Os 16 séculos anteriores, a igreja sempre acreditou no que ela acredita até hoje. A minha pergunta é, como que alguém vai meter um pé em 16 séculos de história, de pregação e de formação doutrinal, por alguém que descobriu a roda há poucos séculos atrás? E só para você dormir com essa, leia, quem foi que fez a Bíblia? Quem foi que definiu quais livros estariam ou não na Bíblia? Quem foi que guardou a Bíblia durante 16 séculos, para que agora a usem contra nós? Leia na história, não precisa ser católico para ler não. Leia na história quais foram os monges que noite e dia em monastérios europeus iam acompanhando a Bíblia manuscrito. Leiam qual foi a igreja que durante 16 séculos guardou a Bíblia para que hoje estivesse na mão de tantos. Cuidado, meus irmãos, para não trocarmos alhos por bugalhos. Se alguém pode arrotar superioridade, somos nós. Se alguém pode clamar sobre a autoridade da igreja, a única fundada pelo mestre, somos nós. O que nós raramente fazemos. O Papa é muito doce, ele pede diálogo, ele pede respeito, ele pede que nos sentemos com aquilo que nos une, não o que nos separa. Mas eu penso que se o respeito exige daqui para os de lá, eu penso que deveria existir também dos de lá para também conosco. Uma vez católicos, sempre católicos, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja. Louvado seja o nome de Maria Santíssima, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E fala para quem está do seu lado, quem não é católico praticante, é um futuro protestante. Olá, eu sou o Padre Christian Shankar e você está no nosso canal de evangelização, Projeto Luz e Vida, youtube.com/
Projeto Luz e Vida. Toda semana um novo vídeo para você. Curta, favorite, compartilhe, inscreva-se no canal. Acesse o nosso site pecristianshankar.com.br. Lá você encontra esta e outras pregações disponíveis em CD e DVD. É o projeto Luz e Vida, levando até você pregações que podem mudar a sua vida. Sua vida, sua vida, sua vida, sua vida, sua vida, sua vida, sua vida.